E aí, tudo bem? Caio Alexandre do Canino Escola Caio Working Dogs para mais um vídeo de adestramento canino aqui no nosso canal para você. Nesse vídeo eu trago uma videoaula, uma parte de uma videoaula que eu gravei há anos atrás ministrando um seminário de hipo. Hipo é uma modalidade esportiva de adestramento canino e não é tão fácil de ser praticada, exige muito conhecimento técnico, muito conhecimento mesmo por parte do adestrador. Então você vai ver aí trechos muito importantes e que podem ser extraídos para o adestramento do dia a dia. Então fica aí com esse vídeo, é um vídeo longo, então se você não tem paciência de assistir vídeo longo, esse não é o vídeo para você. Agora, se você quer aprender, quer ver um conteúdo técnico de qualidade, fica até o final desse vídeo. A qualidade da imagem não está tão boa, foi gravado numa outra câmera que não tem muito boa resolução na ocasião, mas vale a pena o conteúdo. Espero que você goste desse vídeo, um grande abraço, até o próximo, hein? Tchau, tchau. Então, logo, quando ele se aproximava do setor onde estava, do ambiente onde estava a mesa, ele já vinha correndo agora e já subia para se alimentar, ele já esperava, na expectativa de que alguém ia trazer a comida para ele. Então era criado esse comportamento no urso primeiro. Gerava-se uma esperança e uma expectativa de ser alimentado em cima dessa mesa. Depois disso, no futuro, o que se fazia? Agora ele já não era mais conduzido, só de soltar ele no ambiente onde estava a mesa, algo dizia para ele que ele tinha que subir aqui. Ele tinha certeza desse comportamento já. Então esse comportamento criou força e criou forma. Já era um comportamento já com força e com forma. Ele já havia determinado diretamente a mesa e pum, subia com determinação, já na expectativa de que o treinador iria se aproximar com a alimentação. Depois desse processo, essa mesa era uma chapa, e essa chapa ela esquentava. Então, no início a mesa era desligada, não era aquecida, né? Só uma mesa, uma simples mesa. Depois, eles começavam a fazer o condicionamento clássico, que não tem nada a ver com a música clássica, tá? Para quem não sabe. Mas fazia o condicionamento. Tocava-se a música que o urso tinha que dançar, né? E aí então ele subia na mesa, quando tocava a música, aí esquentava a chapa. Toda vez que tocava a música, alguns segundos depois, esquentava a chapa. E aí ele sabia que quando esquentava a chapa, mas já como ele já tinha um comportamento já com força e com forma, ele tinha muita esperança e expectativa de que ia ganhar a alimentação aqui, ele tinha fé que ia ganhar a alimentação aqui, muito firme já. Então essa força e essa esperança dentro do comportamento fazia com que ele não pulasse e não fugisse da mesa quando a chapa esquentava, mas ele ia trocando agora as patas, né, para aliviar o conflito, mas ele não saía, porque tinha certeza que só aqui ele ia ser alimentado. Então ele falava, não, tá doendo, mas eu vou ficar, daqui a pouco a comida chega. Então isso gradativamente foi colocado, esses conflitos eram colocados gradativamente e ele conseguia suportar, porque o desejo de ganhar alimentação, ou seja, de ganhar uma recompensa, era maior do que o conflito do estímulo negativo nos pés. Então ele suportava, então por isso que ele não saltava e falava, não, eu não quero mais. Ele ficava, não, eu tenho que ficar, eu tenho que ficar. Então isso é uma das coisas que a gente tem que criar, um dos comportamentos que a gente tem que criar no animal, quando a gente vai treinar. A esperança, a força e a forma dentro do comportamento, e ele ter expectativa e esperança de que vai ser premiado, que ele vai conseguir conquistar aquilo que ele quer. Então era isso que era feito nesse sistema. Então, depois a música era só um aviso de que a chapa em alguns segundos ia esquentar. Então logo nesse processo, ele ouvia a música, a mesa não precisava estar ligada, aquecida, a mesa fria mesmo. Se tocasse a música, ele já começava a tocar as patas. Então já houve um condicionamento perfeito para a finalidade que eles queriam. Mas com toda essa história, qual que é a parte mais importante dessa ilustração? A gente saber que o importante no animal é você criar então um comportamento de esperança, e esse comportamento ele tem que criar força e forma primeiramente,
força e forma e a certeza de que vai ser recompensado. Para depois, então, entrar alguns conflitos como essa chapa quente e o animal conseguir suportar isso, passar por isso. Ele, tudo bem, eu me corrijo daqui e dali, ele é modelado de acordo com o que a gente precisa no exercício, você consegue modelar com algumas correções, mas ele não foge da correção, ele não tem medo, ele não abaixa, ele não murcha, ele continua ainda com o mesmo sentimento de que vai vir algo positivo. O sentimento de que algo positivo vai vir tem que predominar no treinamento, para poder superar os conflitos que vão acontecer, que são necessários para você aparar alguns comportamentos. Então, por isso, primeiro enraizar o desejo no animal dentro do comportamento. Tem que ser muito bem pago o comportamento por muito tempo, para que depois você possa ir aparando as arestas. Se você, desde o início, já entra com correções, com estimulações negativas para conduzir o seu treino, você gera outros sintomas no animal. Aí ele pensa, aí sim a correção ela é maléfica. Aí o animal pensa em esquivar, em fugir. Aí gera alguns sintomas que o estresse vai trazer dentro dos comportamentos do cão. E o que a gente não quer no início. Que aí é fuga, esquiva, congelamento, o animal finge que não é com ele que você está falando, né? E até mesmo a agressão também, causada pelo estresse. Então, tudo isso é o que a gente não quer. Essa parte a gente vai jogar fora. Então, tem que ter muito cuidado. Se você constrói o animal desde o início com correção para poder conduzir o seu treino, conduzir os comportamentos que você quer, desde o início forçando ele a fazer o que você quer, você vai ter que aprender a conviver com esses 4 sintomas no decorrer do seu treinamento, né? Os sintomas gerados pelo estresse. E isso vai te dar a mão de obra que a maioria dos treinadores tem, que é você ficar tratando de consertar problema. É gerado pelo estresse. Agora, ao contrário, se você desde o início for uma pessoa que paga bem pelo que o animal faz, bastante recompensa em cada comportamento, muita recompensa. No futuro, se você corrigir, ele fala, não tem problema, eu me enquadro pela correção, mas me dá meu pagamento, eu quero receber. É esse sentimento que a gente tem que construir no cachorro. Agora nós vamos falar para vocês como nós vamos fazer isso. Desde o filhotinho de 45 dias até um animal já adulto, já à véspera de um campeonato, de um grande campeonato. Aqui vocês não vamos falar só do hipo, nós vamos pegar o hipo para poder tratar de técnicas de adestramento. Mas qualquer setor de atividade de adestramento, vocês vão também ter a mesma direção, a mesma condução do sistema de treinamento, desde 45 dias até uma pré-prova, no caso da competição, ou uma pré-apresentação, do preparatório para apresentação em um show de adestramento, né, em qualquer tipo de apresentação de serviço, ou até mesmo na hora que o cão tem que trabalhar, um cão de segurança, um cão de faro, de detecção, a hora que ele vai ter que trabalhar é a hora da apresentação dele. Então, desde o início, da base até o acabamento, nós vamos tratar aqui. Tá? Então é isso. O importante é saber que nós conduzimos os cães desde a base só com estímulo positivo. O início só positivo. Então o filhotinho, no início, qual que é a regra do jogo? Quando a gente pega ele, filhote, ele faz, ele é recompensado por isso. Se ele não faz, nós o corrigimos ele. Porque para se ensinar cachorro, se ensinar algo para o cachorro, não se pune, se recompensa. Então você tem que esperar o animal apresentar o comportamento para ser recompensado, aquele comportamento que você quer. Então o filhotinho, na fase de filhote, a regra do jogo é essa. Ou até mesmo num cão inicial, pode ser um adulto no caso. Que aqui nós estamos tratando desde o início, ele de filhote para a gente ir construindo. Mas um cão que você pegue cru e grande, adulto, é a mesma regra. Começamos com
positivo quando acerta. E quando erra, não tem o negativo. A única coisa, o único negativo que a gente usa nessa hora é não recompensá-lo. Então a gente espera que o cão faça. Ele não fez, ele simplesmente não ganha o que ele quer. Ele quer a comida que está na minha mão. Por isso a gente trabalha com comida. Vocês vão entender o porquê daqui a pouco. Então, a comida está na minha mão. Faz o que eu quero, ganha comida. Não fez o que eu quero, simplesmente eu não dou a comida. Espero que ele faça novamente. Quando ele faz, aí sim, então você ganha. Então ele vai começando a entender o certo e o errado dessa forma, no início. Simplesmente dessa forma. Fez, ganho. Se eu fizer algo, eu ganho. Se eu não fizer aquele determinado comportamento, não vou ganhar. Então aí você vai conduzindo o animal muito esperto, vai descobrindo que dá resultado. Eles são muito rápidos, inteligentes, logo estão fazendo muito bem, com destreza, simplesmente para ganhar comida no início do treinamento. Então no início nós fazemos isso. No início, por que a gente não corrige? Será a mesma coisa de pegar uma criança, não sei quem pratica luta aqui, mas sabe, você quer construir um campeão, seja de luta ou seja em qualquer tipo de esporte. Não precisa ser só luta, qualquer tipo de esporte. O menininho pequenininho, quando você leva para a beira do campo de futebol, você já vai assistir o futebol no final de semana, porque no Brasil é assim, né? Vai para o futebol no final de semana, pega o garotinho já, o filhão, já vai para a beira do campo, já deixa ela alongado, velho, já compra uma bolinha, fica na lateral do campo batendo bolinha sozinho ali e assistindo o jogo dos grandes já, né? Já fica assistindo um jogo de futebol com o pai. E o pai vai ali incentivando, olha lá, filho. Futebol, traz para ver futebol direto. Toda vez traz para ver futebol, daqui a pouco o menino quer jogar. Já começa a criar isso dentro dele. Vai batendo bolinha em casa devagarinho com ele. Não vai pegar a bola e meter um bicudo para acertar a cara do menino. O menino nunca mais vai querer saber de futebol, não é isso? Então, vai jogando, o menino vem, tenta mostrar um pouquinho de habilidade, a gente, você ganhou, poxa, perdi. Ou seja, um atleta de corrida. O atleta de corrida. O menino vai ser um praticante de atletismo, vai correr. Vamos apostar uma corrida, sai correndo, o pai perde pro menino, poxa, perdi, você ganhou. Aí, eu sou bom. Vai criando esse sentimento da criança. A mesma coisa em qualquer outro setor, seja em luta também. Então, tá treinando, tá começando a treinar, vamos treinar karatê, você vai ser um karateca, vamos treinar karatê e tal. O pai vai lá e dá um golpe devagarinho, só encosta no menino. Tá, isso, muito bom. Aí o menino vai lá e bate no pai, nocaute, cai no chão, rola, faz aquele teatro. O menino vai acreditando que ele pode. Vai acreditando que ele pode. Agora ao contrário, tá pegando, tá começando a praticar um esporte. Vai colocar para lutar? Vai colocar para lutar com o menininho da idade dele. A praticar os golpes na escolinha lá de artes marciais. Não vai pegar o menino de 5 anos e colocar com um de 13. De 13 vai pegar, vai dar um chute, já vai nocautear na hora. Nunca mais esse menino quer passar na porta da academia. Não é verdade? É a mesma coisa o cachorro, o filhote. O filhote não se pune por isso. Você não pode punir, você tem que fazer, encorajar ele a acreditar no que ele tem que fazer para ganhar a recompensa. Então tem que ser muito bem trabalhado isso no filhote. Não só então a esperança, mas a confiança, a autoconfiança no filhote é importante construir. Então você tem um campeão. Nesse seminário aqui, a gente vai falar mais de como a gente vai construir um campeão. Ou seja, começando na base certa, nós vamos dar todos os passos de como construir um cão na base certa até o acabamento. O objetivo desse seminário não é correção e solução de problemas de cães já em treinamento. É lógico que nós vamos trabalhar também em cima disso, mas o foco principal não é esse do seminário. O foco principal é ensinar como vocês vão trabalhar o próximo cão de vocês. Então talvez o próximo cão de vocês já seja diferente a forma que vocês vão construir os exercícios. Então a ideia é essa, é passar uma nova informação e não tentar remendar roupa velha. Tentar construir uma roupa nova desde o início, tá certo? Então, o filhote, como eu estou falando, a gente sempre vai criar uma esperança para que ele tenha confiança no comportamento e esse comportamento então crie força e fome. Então, positivo quando acerta,
remoção do positivo quando erra. Esse é o caminho inicial. Tá? O filhote, quando a gente começa a trabalhar o filhote, esse filhote a gente costuma trabalhar lá dos 45 dias até mais ou menos uns 3 meses, quase todos os exercícios possíveis, assim, dentro do programa de hipo, no caso, que a gente treina lá, ou não só nos exercícios de hipo, mas outros exercícios também, alguns truques, alguns outros exercícios que a gente conhece de truque, a gente ensina também para o cachorro, para gerar uma habilidade dele em todos os comportamentos e no jogo do clicker, no início, da comida, da recompensa. Então, tudo que é informação que o adestrador tiver, o ideal é passar dos 45 aos 3 meses. 45 dias aos 3 meses com a comida. Então eu ensino o cachorro a andar junto, sentar, deitar, atender chamado, correr em frente, trocar as caixas de referência, que vocês vão ver aí, aquelas caixas, trocar de caixa, fala ele entrar em uma, entra na caixa 1, entra na caixa 2, caixa 1, caixa 2, e ele vai entrando. Já ensino para o filhote. Filhotinho, com 3 meses, ele troca essa caixa igual um raio, sem guia. Ele vai voando, pá, 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 troca rápido. Eu já ensino isso, ensino a girar, ensino a andar de ré, afastar, tudo com comida. Por que essa fase dos 45 dias aos 3 meses e por que usar a comida? A comida, ela é necessária porque ela gera uma maior concentração, facilitando assim a aprendizagem. Então, o ideal é você iniciar os exercícios com a comida. Esse jogo é importante e ele entender os exercícios, para ele absorver melhor os exercícios, a comida vai facilitar, porque ele come e ele permanece calmo. Mesmo depois que ele come, ele permanece da mesma forma. O estado de espírito do animal, o estado emocional do animal, continua o mesmo. E seria diferente se você usasse brinquedo, jogasse com brinquedo. Porque a cada momento que ele emite o comportamento, você teria que pagar com o brinquedo, já corta a concentração dele, então você tem que tirar o brinquedo e retomar o treinamento. Você tem problema de dificuldade de concentração, porque você vai ter um balanço, o balanço não vai ser perfeito entre motivação e concentração. Você vai ter, se você trabalhar desde o início o animal com o brinquedo, você vai ter mais motivação e menos concentração. Maior ansiedade e menos concentração. E na verdade a balança tem que ser oposta para a aprendizagem. Você precisa de maior concentração e menos motivação, menos ansiedade no início. Para ele poder absorver bem os exercícios. Cada exercício para ele poder absorver bem. A gente pergunta durante ou espera? Se puder esperar um pouquinho, mas se for algo simples eu já respondo já. Eu queria entender isso. Você não mexe com brinquedo nesse período? Certo. Então nesse período eu mexo no início, quando eu vou adquirir o cão, quando eu vou pegar lá nas minhas ninhadas ou quando eu vou comprar o cão, eu vejo se o cão tem instinto de caça bom, boa mordida, eu vejo no filhotinho. Se ele tem isso, ou se, às vezes ele não tem, mas ele tem um histórico bom familiar, né? O pai e a mãe tem já um histórico já de cães bons, ou cães tardios que demoram para mostrar o instinto de caça, não tem problema. Eu vejo isso, mas eu tento priorizar mordida no paninho, se ele persegue bola ou não, mas sabe que se ele tem mordida no pano, ele tem caça, depois ele acaba despertando para a bola. E vejo a segurança do animal, do filhote, e se ele gosta de interagir comigo, é o que eu vejo. Só que aí a questão de manusear o brinquedo, em alguns momentos à parte, eu jogo com o brinquedo, mas a troco de nada. Eu não cobro nada, eu não peço nada para ele. Eu trabalho à parte. No dia que eu vou brincar com o brinquedo, eu brinco, só para não deixar a caça morrer lá dentro dele. Vez ou outra eu pego ele e brinco, muito pouco. Depois de um certo tempo eu não brinco mais. Só vou brincar lá na frente, que eu sei que ele tem. Entendeu? Eu deixo meio que adormecido no cachorro. Eu não mexo muito, porque se você começa a mexer muito, depois quando o cachorro olha para você, ele só pensa em uma coisa, me dá a bola. E no início agora eu preciso que ele coma. E tem cães que quando você mexe muito com o instinto de caça, depois quando você vai querer trabalhar com a comida, ele não tem muito interesse. Porque ele olha para você, a sua presença no campo já significa outra coisa, já denuncia outra coisa, que você vai sacar brinquedo.
E aí ele já fica ativo para o brinquedo. Então, no início eu não uso o brinquedo. No treinamento, eu uso só um pouquinho, pratico algumas vezes, uma vez na semana, eu jogo com o brinquedo e deixo morto lá, adormecido, para mexer mais para frente um pouquinho. E aí, então, eu vou construir, então, como eu falei, com a comida pela concentração, a questão da concentração. E aí eu vou começar a construir essa obediência. Esse período vai dos 45 dias aos 3 meses, eu procuro ensinar o máximo de informação e condicionar bem nessa fase. Então eu pego o cachorro, ó, tendo tempo, eu tento pegar 3 vezes no dia, nas 3 refeições do filhote, até o 3º mês de idade. Então o que acontece? Nessa fase, eu uso a comida, a quantidade que ele precisa para se alimentar. Então, por exemplo, são 3 refeições de 80 gramas, 100 gramas. Então eu uso essas 100 gramas no bolso da jaqueta. E ele só come da minha mão. Ele não come, meus filhotes não sabem o que é comer da panela. Eu não dou de graça comida na panela. Então só come da minha mão. Eu vou alimentando ele na mão. Tiro do bolso e vou alimentando. E com isso eu vou criando comportamentos nele. No início, as primeiras aulas, quando o filhotinho é pequenininho, eu posso até pôr ele em cima de uma mesa e eu ensino ele simplesmente a seguir. Eu trabalho mais a coordenação motora dele. Só do ato de seguir. Porque a comida no início, ela tem um magnetismo para o cachorro. O cachorro ele é sugado pela alimentação. É um imã a alimentação. Então por isso que eu uso a alimentação no início e vou só atraindo e ele vai seguindo a comida. Ensino ele a seguir a comida. Segue um pouquinho, tac, abre a mão, deixa ele comer um pedaço de comida. Segue um pouquinho a minha mão, giro para cá, vou para lá, andou um determinado percurso, eu paro, clique, abro a mão, deixa ele comer a comida. No início eu faço isso. Então você já complica. Já desde o início. Então ele sabe que ele fez o comportamento, eu já marco, tac, e abro a mão e ele come. E eu já ensino o clique direto dentro do comportamento. Eu vou ensinando isso no início, para o filhote. Outra coisa importante depois, eu vou tirando da mão, dou um pedaço, dou outro, quando ele já é mais jovenzinho. Dou um pedaço, dou outro, dou um pedaço. Nem precisa do clicker nessa hora, você pode só, ou até mesmo marcar com a boca. Ya, comida, ya, comida, ya, comida. E vou dando. Dali a pouco, eu não dou mais, eu suspendo a comida e espero. Aí é que vem o segredo da obediência. Aí eu espero que ele me peça. Aí quando ele me pede, você consegue ver isso no comportamento dele. Prestando atenção em mim, interessado em mim, aí eu, você quer? Então coma mais. Aí eu volto a dar comida. Só dá. Só dá comida. Você não faz nenhum tipo de exercício, não. Só dá. Como eu falei no início, quando ele é filhotinho, Aí, algumas vezes eu treino a coordenação. Ele aprender a seguir a comida para ganhar. Segue mais um pouco, abre a mão e come. Segue mais um pouco, abre a mão e ele come. Ele precisa disso. Ele precisa ter coordenação motora no início. Ele tem que entender o jogo da comida, então onde vai. Só que depois, quando já é jovem, eu começo a deixar ele ativo desde muito cedo, o filhote. Então o filhote, eu não fico dando estrelinha na frente dele, chamando ele, ei, temos que assim, né? Pro cachorro vir, eu não faço isso. Depois de um tempo, eu espero. Eu servo ele bastante, só que depois eu corto. Fala assim, eu entendi. Né? Então, aí ele vem. Quando ele mostra interesse da parte dele em mim, aí eu falo, ok, libera mais um pouco de comida. Aí o jogo é esse, libera mais um pouco. Aí ele distrai, olha pra lá, olha pra cá, olhou pra mim de novo, veio, me arranhou, fez qualquer coisa pra chamar minha atenção, eu falo, bravo, muito bom, comida. Libera mais comida. Então, o mais importante no início não é ensinar o cachorro já a andar junto, sentar, deitar. Essas coisas aí são fáceis de ensinar, vocês vão ver que são fáceis. A questão é ensinar o cão no jogo desde o início a ser ativo e não reativo. 90% dos cães hoje no Brasil ainda são reativos. Eles dependem do condutor excitar eles para eles mostrarem interesse para iniciar uma obediência. Quando na verdade é o oposto. Quando chega na beira do campo, o cachorro tem que chegar e chamar você para obediência, ele te pressionar com o comportamento dele.
seja chamando sua atenção, te rodeando, cercando, latindo para você, para poder falar, ó, vamos, vamos. Ele tem que partir dele o interesse da obediência. O erro nosso na parte de obediência, quando a gente é mais carente, é isso. Porque muitos treinadores, já desde o início, já querem já junto, filhotinho de 4 meses, já vem, vamos. Usa mais a parte mecânica, a parte da força, para induzir o animal para o exercício e pensa só na mecânica dos exercícios e não no estado emocional dele. E o mais importante é isso, é o estado emocional, é o cão ativo, ele querer começar o trabalho. E para isso é muito fácil, muito simples no início, é esperar que o interesse parta dele, né? Então, tem um exemplo que é até feio, né? Mas é psicologia pura mesmo. Você vê a história, pelo menos, que minha mãe contava para mim, que muitos pais educando os filhos, né, para tomar cuidado com as drogas, né, contam que no início o traficante é teu amigo, né? Então ele vai lá e te dá a droga, né? Você não paga nada pela droga no começo. Toma, eu te dou, eu tenho, ó. Tá aqui, ó. Ele mostra para você que ele tem. Tá? Aí quando você já sabe que ele tem e precisa, aí ele fala, não, peraí, agora você faz o que eu quero. Paga e eu te dou. O filhote é a mesma coisa. Para você criar um filhote ativo. Dependente de você. Um cão dependente. É a mesma coisa. No início você paga até de graça para ele. Até ele ver de onde vem a fonte. Onde é a boca. Né? Onde é a biqueira. A biqueira são os bolsos. Até ele entender. Depois que ele entendeu, você fala assim, não, agora eu não te dou. Aí ele vai protestar, ele vai falar, não, mas, poxa, você me dava. Aí ele fala assim, o que eu tenho que fazer para conseguir, não é assim? Aí você fala assim, não, então faz algo aí para mim que eu te dou. Aí simplesmente, só de mostrar interesse no início, aí eu, isso, muito bem, é esse o pagamento. Você olha para mim e eu te dou, é o que eu quero de você. Só que agora, você olha para mim, agora sim, anda junto um pouquinho. Isso, aí eu te dou. Aí, muito bem. Agora sim, agora senta. Olha pra mim. Olhou? Muito bem. Agora eu te dou. Agora eu te pago o que você quer. Então assim começa o jogo, a estratégia com o filhote. Não é simplesmente ir direto para exercício. Direto para exercício, o cachorro não sabe quando vai começar a situação. E esse é o mal do produto final quando a gente vai entrar na prova. E quando vai entrar na beira do campo, o cachorro ainda não sabe o que vai acontecer, ele não sabe o que é obediência, nem nada. Enquanto o condutor não sacar a bola do bolso e ligar ele, ou enquanto não pegar ele junto, tac, dar um tranco nele, ele não sabe, não é ativado por obediência. Ele não entende o que é. E ele não sustenta o drive do começo até o final dos exercícios. Porque ele sabe que esse joguinho de bola aqui, um cão reativo, ele sabe que é só naquela hora. Depois a bola vai subir e naquele dia, aquele girinho na pré-pista significa hoje não tem prêmio. Entendeu? É o oposto. Aí o cachorro tem entendimento baixo na obediência por causa disso. Já fazendo isso desde filhote, como eu estou falando, fazendo com que ele preste atenção para ser pago, aí sim, então ele que determina quando vai começar a obediência. Então o filhotinho, eu procuro usar lugar fechado, salão fechado, de preferência, só eu e ele lá dentro. Por quê? Nessa fase, primeiro aí, dos 45 dias aos 3 meses, o filhote, a vida dele, o que é? É dormir, acordar, comer, dormir, brincar um pouquinho, dormir. Comer, acordar, dormir. Comer, acordar, dormir. É essa, a função do filhotinho é essa. Ele só come e dorme, praticamente. A parte principal, a função principal dele é comer e dormir. Então nessa fase a comida ela é fundamental para ele, é de grande importância para ele. Então a gente usa a comida por isso também, porque é um atrativo muito grande, esse estímulo positivo tem muito poder. E aí o que acontece? A gente usa então a comida nessa fase, né? A gente vai usar nesse período. Salão fechado porque nessa fase, primeiro, o cachorro ele não tem tanto interesse nos estímulos externos ainda, né? E tem interesse só na comida, então a comida é o mínimo. Salão fechado para tirar as distrações,
né? Algum ambiente fechado, a sala de casa, a própria sala de casa, só você sozinho em casa. No momento que não tem ninguém em casa, o pessoal saiu, põe dentro da sala de casa e treina em casa. Então, sem muita estimulação externa também, desde o início. Lugar confinado, fechado. É o ideal. Em relação à segurança, você varia isso com alguma coisa? Certo. Aumentar o estímulo? Tá, eu uso só ração. Nessa fase, eu uso só ração dos 45 dias aos 3 meses, só a ração, a quantidade diária que ele precisa. Então eu tenho 80 gramas no treino de manhã, 80 gramas no treino do meio-dia, 80 gramas no treino das 6 da tarde. Né? Então a refeição dele, eu vou gastar tudo com ele em exercício. Então só vai ganhar, olha pra mim, ganha no início, olha pra mim, ganha. Né? Tá distraído, voltou, prestou atenção em mim, ganha. E essa sessão dura uns 15 minutos? Até acabar a ração. Até acabar a ração. Eu vou gastando com ele ali. É interessante fazer em cima da mesa. Não, então, porque aí ele tem uma visão maior do seu rosto, né? Não importa, não importa. A única coisa que eu falei em cima da mesa, pelo conforto de você trabalhar um filhotinho pequenininho, se você tem uma mesa grande, uma plataforma, então tem que ficar muito abaixado. Mas senão você fica de joelho também no chão, cuidado mesmo, para ficar mais perto dele, e é só aquele exercício de cachorrinho seguir a comida, o filhotinho. Mas depois, nessa parte de atração, dele prestar atenção em mim, para eu poder recompensar ele, não importa. Não precisa ser, pode ser na mesa, como pode ser no chão. O importante é um lugar fechado, aí eu uso a quantidade que ele necessita de refeição ali naquela hora. Ração. Só que eu não preciso necessariamente gastar 1 grão por grão para poder acabar essa minha ração. Não. Tem exercícios que eu dou 1 grão, tem exercício que eu dou um punhado. Eu posso usar a metade dessa refeição em exercício, ou seja, um treino curto, e ao final, o prêmio maior. Aí eu já tiro tudo do bolso e pago na mão para ele, assim, jogando mais na minha mão, e dou um bolo maior no final. Sempre com clique? Com clique. Toda vez que você vai, clique. Isso. Cada vez que ele faz o que eu quero. Olhou para você, você Isso. premia e clique ou clique eu premia? clico e depois premio, e quando eu vou premiar, elogio e coço ele. E não tem mais clique, né? Não tem mais clique também. Não. Tem que tomar muito cuidado, porque eu já vi treinadores em alguns seminários que vai se comunicar com o cachorro e fica assim, ó. Vai fazer fuso, tec, 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 tec. Não precisa disso. Eu já vi treinador que fica tic, 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 o tempo todo. Porque ele não é matraca. É verdade. É verdade. Tem. Vai falar o nome dele. Não vou falar o nome dele. Não, se tem, não tem problema, vocês vão entender o porquê. Entendeu? Dá pra Foca mudar você isso. aqui, né? Não é o cara mais. Mas não necessita você ficar clicando, você tem que ter foco no teu treino, você tem que saber o que você está premiando, o que você está marcando no cachorro. Então, o clicker ele é muito, você tem que ter muito cuidado, porque ao mesmo tempo que ele está marcando o comportamento do cachorro, ele também marca a tua postura, a imagem da tua postura para o cachorro também. Então ele é uma faca de 2 gumes, você tem que tomar muito cuidado. Então o mais importante não é você ficar o tempo todo. Cachorro, vira, tec, tec, tec. Você vai mandar pegar o halter, tec, 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 tec. Não é isso. Não funciona assim. Ele funciona por uma determinada missão e você marca aquela imagem. E não fragmentos da imagem do exercício. Entendeu? Você pode ser mais objetivo com o clique. Então é isso. Eu posso usar então, eu tenho que ser um bom administrador da alimentação que eu tenho na minha mão. Vocês têm que saber administrar. Vocês vão ver isso quando usar salsicha no treino. Se tiver algum campo que nós vamos usar Tem petisco, filhote. vocês vão ver que vocês têm que administrar o quanto tem que ter na mão também. Quanto você ainda tem no bolso e quanto você tem na mão para terminar o exercício, o cachorro prestando atenção em você ainda. Mas isso nós vamos ver mais à frente. Então, local fechado, você e o filhote. Agora tem um outro detalhe. Por que a gente treina o cachorro dos 45 dias aos 3 meses com a comida, né? Só uma pergunta. Essa de você pagar a ração com as 2 mãos, eu quero saber por que com as 2 mãos, e a outra porque você vai pagar para ele te olhar ou ele fizer encostou em você, alguma coisa.
Entendi. Eu quero só pagar a atividade dele, o interesse dele em ser ativo. Não interessa se ele está te olhando ou não. Não. Por consequência, ele vai estar me olhando. Lógico que ele vai estar me olhando. Porque ele vai mostrar interesse, a primeira coisa que ele vai fazer, os olhos dele vão vir a mim. Mas eu não estou premiando o foco ainda. Eu estou só premiando o interesse dele. Se ele, o filhotinho começar a querer me cercar, ele parar e ficar olhando para mim, pro meu bolso assim, aí tá assim. Aí se eu quero um pouquinho mais dele já, aí eu espero ele fazer. Aí eu, opa, isso garoto, muito bom. Tudo que é interesse dele em mim e desligar o ambiente e se conectar em mim, eu premio, eu reforço. Não importa. E a mão também, eu dou com as duas porque depois eu posso usar as duas também. Então não importa de onde vem. Não tem problema. Se você quiser premiar com uma só nesse caso, não tem problema. O objetivo desse treino aí é só pagar a atividade, o interesse em mim. Ele me aciona, ele aciona a máquina. Eu não posso chegar no cachorro e falar assim, ó, pegar ele toda vez, senão até quando ele estiver adulto, eu tenho que fazer assim, pegar ele pela mão e falar assim, ó, vem aqui. Tá vendo aqui, ó? É a máquina de refrigerante. Põe a moeda aí que vai cair a latinha. Vai, põe aí. Vai, põe. Senão eu vou ter que fazer isso o tempo todo. E não. Eu tenho que induzir ele ao ponto dele logo descobrir que colocando a moedinha cai o que ele quer. O prêmio. Então logo ele já vem e já fica aqui em volta da máquina assim. Ah, eu quero. Eu quero. Aí ele fica cercando a máquina. Aí ele... Eu tenho que ensinar isso. Aí daqui a pouco ele descobre que põe a ficha, cai a lata de refrigerante. Por que eu estou falando isso? A mesma coisa é a gente, com a comida. Nós somos a máquina de comida e a máquina de bola para o cachorro. Entendeu? Essa é a ideia que a gente tem que passar. Então, eu sou a fonte de estimulação positiva ali. Eu tenho o prêmio comigo. Comida ou brinquedo. E ele tem que logo descobrir como chegar em mim e protestar. Chegar em mim e falar, ei, me dá, eu quero. É esse comportamento que eu quero criar dele no começo. Isso é mais importante, você criar esse link, criar esse desejo no cão de querer trabalhar, do que propriamente os exercícios. Entendeu? Essa atividade. Dele descobrir como te chacoalhar, te chamar a atenção para que você premie ele. Isso que é interessante no treinamento para tornar o cão ativo desde o início. Ativo. Senão, se você entra com o seu cachorro no campo, olha só, você entra com o seu cachorro no campo, com a guia, vai entrar, e o seu cachorro dá as costas para você, tem algo errado na comunicação. Entendeu? Você pode chegar no local, você vai trabalhar o seu cão, já conhece, então o cão continua cheirando no chão quando vai fazer atividade. Lógico, quando vai passear ali é uma coisa, no banheiro é uma coisa. Mas entrar no campo e continuar cheirando o chão e não tá nem aí para você, tem algo errado na comunicação. E aí? Entendeu? E aí é isso. É como você constrói o início do exercício. E mesmo o cão que já tem um trabalho feito, você consegue fazer essa nova comunicação. Começar isso. Como você falou, eu já tenho 2 cães adultos. Lógico que eu vou ter depois do filhote. Mas vamos colocar nos filhotes, vamos colocar nos adultos. Muitas vezes o cachorro, você fica parado aqui e ele não vai chamar a atenção. E aí, você precisa pagar a ração para ele, você frustra guardando? Tá. No início, as primeiras aulas, como eu falei, nas primeiras aulas, eu posso chamar a atenção dele, e falar assim, ei, eu tenho, a ideia é essa, ei, vem aqui, ó, tem um negócio para você. As primeiras eu posso fazer isso, mas quando o filhote é bom de comida, bom pela comida, ele vibra pela comida, é muito rápido, escola, para você gerar isso, para depois você não chamar mais a atenção dele e ele vira e... Eu quero. Exato. A fome é negra, né, cara? Exato. A fome faz qualquer coisa. A ideia é que quando normalmente você faz um ambiente fechado, não dá muita opção pro cachorro, né? Exato. Quando não sobrou muita coisa, você... Um aquário. É igual o pessoal que treina golfinho. Não começa naquele tanque grande de apresentação, começa numa caixa. Então tem um cercado menor, entra só o treinador e o golfinho. Ele fica passeando lá dentro do aquário. Não tem espaço para ele passear. É ele, o treinador e a comida. A comida vai falar mais alto.
Então, tem pouca estimulação externa. É mais Outra foca a comida. Tá?